Espírito Santo, nós te damos liberdade neste lugar para continuar a tua obra, porque quem começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo. E nós te damos essa liberdade. Te peço que possamos aprender um pouco mais de Ti nessa noite, sondar aquilo que está no Teu coração e responder ao que o Senhor tem. Não queremos apenas reter, mas queremos multiplicar, Senhor. Porque eu creio e eu profetizo que aqui existem terras boas, férteis, que produzem a 30, a 60 e a 100 por um. Então, tudo que o inimigo tentar fazer para roubar a semente, seja amarrado agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós queremos te honrar, Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor apareça. A evidência é sua, Senhor. Nós te honramos, nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando nós estudamos um pouco sobre a história dos avivamentos, a gente percebe que por toda a terra, espalhado por todo o mundo, existem vários avivamentos. Alguns anônimos, outros mais conhecidos. Mas na igreja primitiva foi quando houve o grande primeiro despertamento, o primeiro grande derramamento do Espírito. E Atos dos Apóstolos, ele fala de 4 avivamentos. E eu queria falar um pouquinho sobre esses avivamentos, como uma introdução para a mensagem de hoje. Temos o clássico avivamento que aconteceu em Atos 2, em Jerusalém, que é a grande referência de avivamento até os dias de hoje. No dia de Pentecostes, todos nós conhecemos essa história, que falam que todos estavam reunidos, os discípulos e mais 120 pessoas no cenáculo. E de repente, um som como um vento impetuoso. E o Espírito desceu de forma poderosa naquele lugar, naquele cenáculo, e diz que línguas como de fogo foram distribuídas naquele lugar. Todos foram pegos pelo Espírito Santo. E a partir daquele momento, em Jerusalém, naquele cenáculo, todas as reuniões através dos apóstolos, milhares e milhares de pessoas iam sendo salvas. Então esse foi um grande avivamento que marcou a história da humanidade e que ouvimos falar até os dias de hoje. Mais para frente, em Atos 8, o avivamento se espalha em Samaria, que fica ao norte de Jerusalém. E Filipe, ele foi o instrumento de Deus que preparou o terreno em Samaria. E ali ele pregou, ele ganhou muitas almas para Jesus, ele batizou muitos no nome do Senhor. E a Bíblia diz que muitos milagres aconteceram em Samaria, através de Filipe. E de repente eles convocam Pedro e João como reforço em Samaria. E a Bíblia fala que Pedro e João, eles batizaram aqueles novos convertidos em Samaria com o batismo do Espírito Santo. E aí o estrago santo aumentou naquele lugar. O avivamento varreu toda a Samaria. Mais para frente, Atos 11, Antioquia, um pouquinho mais ao norte de Samaria. E o avivamento também chegou lá. Pedro, ele foi usado para pregar aos gentios. E o Espírito Santo desceu sobre Antioquia. E Pedro, ele lembra daquela palavra: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E chamaram Barnabé. Barnabé, ele foi muito importante em Antioquia
para a consolidação desses novos irmãos. E mais para frente um pouco, Barnabé, ele convoca Paulo. E ali se inicia o ministério de Paulo, em Antioquia. E ele também foi usado para pregar o evangelho aos gentios e consolidá-los. E ali em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. Então, esse termo cristão nasceu na cidade de Antioquia. E por fim, mais ao norte ainda, indo para o noroeste, lá para cima, o avivamento chega em Éfeso. Eita! Esse aqui eu quero ler. Por gentileza, Atos capítulo 19, a partir do versículo 1. Vamos entender como foi o avivamento em Éfeso. Diz o seguinte: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? E eles responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Ah, meu irmão, quando o Espírito Santo, ele une a manifestação de línguas com a manifestação de profecias, é porque o reboliço foi muito maior. E vocês não fazem ideia da consequência que esse batismo do Espírito gerou em Éfeso. Logo depois dessas coisas, Paulo, ele ficou ali por 3 meses, discipulando esses homens, ensinando e consolidando. E de repente, alguns críticos começaram a falar mal daquele movimento, daquele mover. Tudo que é novo gera um impacto e existe uma reação àquela novidade. E ali em Éfeso não foi diferente. E muitas outras histórias de outros avivamentos aconteceram a mesma coisa. Em Azusa, por exemplo, existiu perseguição da própria igreja, principalmente os mais velhos, os mais tradicionais, que eles perseguiram aqueles irmãos diante daquelas novas manifestações do Espírito, os dons do Espírito. Então, em Éfeso não foi diferente. Houve uma certa resistência. Alguns começaram a criticar. Só que Paulo, ele não parou. Ele continuou a obra. Nesse texto de Atos fala que Paulo, ele pegou os 12 discípulos de João Batista e investiu na vida deles durante 2 anos. Discipulado pesado. E depois de 2 anos, ele permanece ali mais 1 ano, totalizando 3 anos em Éfeso. E Paulo, ele nomeou Timóteo como pastor em Éfeso. E aquela igreja de Éfeso espalhou o evangelho por toda a Ásia. Milhares de pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Muitos milagres aconteciam. Eles levavam o lenço de Paulo para curar os enfermos. E a Bíblia diz que os demônios fugiam diante desses atos. Éfeso era uma província romana na Ásia Menor. Era uma metrópole. E havia muita idolatria em Éfeso. Eles levantaram um templo à deusa Diana, um templo enorme, gigante, toda de mármore.
E ali eles praticavam imoralidade sexual, eles praticavam orgia e faziam alguns rituais a essa deusa. A economia de Éfeso era muito forte. Os ourives, os artesãos de metais, eles fabricavam, eles produziam pingentes de prata e de bronze da deusa Diana. E eles venderam muito esses pingentes. E aqui em Atos 19 diz que se iniciou um novo e grande avivamento naquele lugar. E por conta desse avivamento, dessa manifestação do Espírito, as vendas desses pingentes de Diana caíram drasticamente. Tamanho mover do Espírito Santo sobre Éfeso. No verso 18 de Atos 19, diz que muitos começavam a confessar os seus pecados publicamente. Muitos que praticavam artes mágicas, feitiçaria, começaram a queimar os seus livros em praça pública. Os pingentes de idolatria à deusa Diana parou de ser comercializado. Tamanho mover do Espírito naquele lugar. Isso é um verdadeiro avivamento. Me faz lembrar de outros avivamentos. O avivamento no país de Gales, com Evan Roberts. O avivamento lá no século XVI, na Itália, com Jerônimo Savonarola. Ainda agora no século XX, o avivamento das Ilhas Fiji. Existe algo em comum nos avivamentos, umas consequências que são comuns. E esses avivamentos que eu nomeei aqui, fizeram a mesma coisa, eles abandonavam os seus pecados, os seus vícios, os seus crimes, as suas práticas pagãs, e queimavam tudo em praça pública. Tudo isso é comum nos avivamentos. As 7 igrejas do Apocalipse, por exemplo, que estão espalhadas na Turquia, foram frutos do avivamento em Éfeso. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas elas foram derivadas do avivamento em Éfeso. Algumas delas diretamente e outras foram influenciadas indiretamente. Então, Éfeso era a igreja modelo, era como se fosse a igreja matriz, a igreja mãe, e os seus frutos, as suas filhas, eram essas outras igrejas. Avivamentos de verdade sempre vão influenciar outras geografias. E foi o que aconteceu em Éfeso. Éfeso foi uma grande cidade precursora de avivamento. Agora, a gente conhece bem o texto de Apocalipse 2, né? Existia um momento que aquele avivamento se esfriou. E é agora que eu quero começar a ministração. Eu queria dar uma introdução, mas o tema central vai começar agora. Como identificar aquilo que esfria um mover novo de Deus? Nós sonhamos tanto com esse avivamento e nós vamos viver esse avivamento como Igreja de Cristo nessa comunidade. Nós vamos experimentar, participar, promover e multiplicar isso aonde nós andarmos. Mas aquele avivamento esfriou. E eu queria ver com vocês o que fazer para evitar esse esfriamento. Paz de Gales mesmo, eu falei aqui na Fire semana passada. Falei um pouco sobre Gales. E diz a história que Evan Roberts, ele adoeceu. E ele parou de frequentar aquelas reuniões avivadas. E aquelas reuniões foram esfriando. Mas diz que ele nunca parou em sua vida de oração. Evan, mesmo doente, adoecido, ele passou todos os dias da sua vida orando intensamente ao Senhor. E diz que depois desse avivamento também ele começou a escrever para algumas revistas evangélicas.
Um avivamento que durou poucos meses, 9 meses, mas que os seus frutos perduram até os dias de hoje. Mas o que foi que aconteceu com Éfeso? Apocalipse 2, versículo 1. Nós conhecemos, mas eu queria ler mais uma vez esse texto com vocês. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Opa! Ele tem o domínio, Jesus, ele tem o domínio sobre as igrejas e sobre as lideranças dessas igrejas. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então até aqui, ok. Só coisas positivas em Éfeso, não é isso? Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta, diga volta. Volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Opa, temos mais um ponto positivo aqui em Éfeso. Ele odiava as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas tinham uma ligação com o profeta Balaão. Eram aqueles caras que pregavam a hipergraça, que queriam se aproveitar da graça, a libertinagem da graça. E dali se iniciou o antinomianismo, que são os caras fora da lei, que não precisa de lei para viver. Ah, tudo me é lícito e tudo me convém. Então essa era a doutrina dos nicolaítas. Mas Éfeso, ela combateu esses caras. Só que ela perdeu o primeiro amor. E no 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Éfeso perdeu o primeiro amor. Éfeso, eles eram muito bons nas obras, mas a falta de amor ao Deus das obras os esfriaram. E isso é muito grave. Eu aprendi que tem bênçãos que se tornam maldição. E vice-versa, às vezes de uma maldição, Deus faz um milagre e se torna bênção. E Éfeso, no meio do caminho, se perdeu em um ativismo extremo. E teve uma falsa ilusão de que estava tudo bem, tudo ok, tudo tranquilo. E eles tinham perdido a essência, a intimidade com o Senhor. Pausa. Vamos pausar um pouco e eu vou voltar para esse texto. Certa vez, um fariseu chamou Jesus para entrar em sua casa. E Jesus, ele aceita o convite. Só que ficou claro que esse fariseu, ele queria mais o status da presença de Jesus do que o próprio Jesus. Porque na época o nome de Jesus estava sendo muito falado, diante de tantos milagres, tantas obras. E ele, como cara esperto, por puro marketing, não, eu vou trazer esse cara para minha casa. E as pessoas vão me reconhecer, vão olhar mais para mim. Só que de repente entra uma mulher pecadora. Ela entra em cena na casa desse fariseu, chamado Simão. E ele ficou incomodado com a presença daquela mulher. Porque Simão, ele não reconhecia Jesus, não conhecia Jesus. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela entrou
sem pedir licença. E ela amou Jesus da forma que ele merece ser amado. Simão, ele por um momento, ele disse, não, se esse cara realmente fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Ele, de fato, ele não conhecia Jesus. Através desse pensamento de Simão, ele revelou o quanto ele não conhecia Jesus. Isso está lá em Lucas 7,39. A falta de revelação e a falta de amor resulta numa falta de honra. Como Simão não conhecia, ele não honrou Jesus. Ele apenas convidou, mas ele não honrou de verdade. Aquela mulher que teve um encontro com Jesus, ela o amou. De fato, porque ela conhecia o coração de Jesus. E de que forma ela amou? A gente sabe, com suas lágrimas, o seu quebrantamento. Ela honrou com a sua mirra que ela derramou, com os seus cabelos, com os seus beijos. Simão, por um momento, ele queria controlar a extravagância, ao invés de participar dela. A diferença é que esta mulher pecadora tinha consciência de que era muito perdoada. Quem muito foi perdoado, muito ama. Essa música vem desse texto. Por isso que ela amou e ela entregou tudo. Porque ela sabia de onde ela vinha e de onde Jesus trouxe ela. Meus irmãos, quando nós lembramos quem nós éramos, sabe, essa carcaça, esse trapo imundo que nós éramos, sabe, cheios de impureza, cheios de malícia, e ainda assim Ele nos perdoou. Impossível não se apaixonar, impossível não o amar, impossível não entregar tudo a Ele. E essa foi a diferença de Simão a essa mulher pecadora. E o beijo da pecadora foi muito diferente do beijo de Judas. Judas o beijou para se divorciar, mas a pecadora o beijou para se relacionar. Então, como a igreja em Éfeso, e com essa mentalidade do fariseu Simão, o nosso erro, muitas vezes, é estar com Jesus para nos favorecer em algo. É como os políticos, ao tomar lá da cá. Ou apenas buscarmos enquanto estamos trabalhando para Ele. Ao invés de investir tempo com Ele, sem fazer alguma atividade eclesiástica. Gente, Deus, eu confesso a vocês que eu não queria trazer essa mensagem hoje, porque Deus está me esmiuçando através dessa mensagem. O quanto a gente se pega se escorregando numa vida religiosa. O quanto a nossa vida às vezes se torna algo tão automático e mecânico. Assim como em Éfeso, que eles faziam. Perderam o amor, mas eles continuaram fazendo. Perderam a sensibilidade, mas continuaram fazendo. Perderam a vida de oração, de intimidade, mas continuaram fazendo. E Deus, pela sua misericórdia, Ele continuava agindo. Mas cuidado. Jesus, Ele quer nos levar a um próximo nível de devoção em nosso serviço sacerdotal. A Bíblia diz que o sacerdote, ele era responsável por manter o fogo aceso no altar. Todos os aparatos, toda a logística estavam sob a responsabilidade deles. E diz em Levítico que todos os dias, de dia e de noite, eles traziam lenha e ofereciam ofertas ao altar, todos os dias. E durante toda a madrugada, o fogo permanecia ardendo.
o fogo de Deus precisa arder até em nosso descanso. Precisamos nos preparar até para dormir, porque Ele trabalha enquanto descansamos. A Bíblia fala em Apocalipse que Ele é o Alfa e o Ômega. Ele precisa ser o primeiro e o último, todos os dias em nossas vidas. Não é só de vez em quando, não é só 5 minutinhos para dormir. É todos os dias, dia e noite. Isso me fez lembrar o Salmo 1. Bem-aventurados aqueles que não andam no conselho dos ímpios, que não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, diga antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei meditam dia e noite. O nosso ofício de sacerdote, ele requer de nós uma periodicidade, uma frequência, uma continuidade, uma perseverança. Dia e noite. Eles eram como árvores plantadas junto à corrente das águas, que a sua folhagem não murchava, dava seu fruto no tempo certo, e tudo quanto eles faziam, eles eram bem-sucedidos. Dia e noite. É lenha, é oferta, é oração, é meditar na palavra, dia e noite. Éfeso perdeu isso. Samuel, quando ele era jovem, ele ouviu a voz de Deus enquanto ele dormia. Sabe qual foi o segredo? Ele estava dormindo ao lado da Arca da Aliança. Ele estava no lugar certo, diante da presença. Ele estava começando a entender o seu chamado sacerdotal desde cedo. E os dias não eram bons, não. E ele estava no melhor lugar para estar. A autodisciplina e devoção de Samuel fica bastante clara ao demonstrar zelo e preocupação por manter a presença de Deus. E também pelo fato de se levantar 3 vezes de madrugada em resposta, diga resposta, à voz audível que falava com ele. A sua pronta obediência, cheia de disposição, foi um atributo que saltou aos olhos de Deus, e Deus o viu como alguém que seria fiel a Ele por toda a sua vida. Essa atitude de Samuel tão cedo e tão sensível chamou a atenção de Deus. A prioridade de Samuel em estar na presença todos os dias chamou a atenção de Deus. Então Samuel, ele descansou em um ambiente onde para muitos era apenas um trabalho. A glória de Deus era o seu descanso e não o seu escritório. Não um lugar de atividade religiosa e fria. Vamos ler esse texto, 1 Samuel 3, versículo 3. Diz assim: tendo-se deitado, 1 Samuel 3, 3. Tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e deitou. Essa palavra correu aqui, no original hebraico,
roots, que significa correr rapidamente, correr velozmente. Isso revela a prontidão e a rapidez de Samuel em responder à voz do seu senhor Eli, e mais à frente em responder ao Senhor dos Exércitos. É a mesma expressão que foi usada em Gênesis 18:2, quando Abraão ele viu Jesus pré-encarnado junto com 2 anjos, e a Bíblia diz que ele correu à presença do Senhor e se prostrou diante dele. Então Samuel, ele estava sempre disposto, de prontidão, ele atendia. Sabe de uma coisa? O diabo, ele não teme a nossa pregação. O diabo não teme as nossas boas obras. Ele teme a nossa obediência e a nossa renúncia. Porque ele sabe que é isso que vai mexer com o coração de Deus. E nos últimos dias, o diabo não vai mais tentar nos fazer escorregar em grandes pecados, não. Ele vai tentar nos tornar cegos, ativistas ao extremo, trazendo um falso conforto de que estamos certos. E não entendemos que estamos nos afastando de Deus. Essa é a maior arma que o inimigo tem usado na igreja nesses dias. É aquele pecado sutil que achamos que está tudo ok, mas estamos distante de Deus. Não cometemos grandes atrocidades, mas vamos ficando frios aos poucos. E essa frieza nos dá essa falsa ilusão de que não está tão ruim assim. Fazemos, mas não temos tempo para orar. Não temos tempo para buscar, para jejuar. Essa é a jogada do inimigo. Nos fazer religiosos e frios. E Éfeso caiu nessa armadilha. O ativismo, ele cega. O ativismo traz uma falsa espiritualidade. Uma ilusão que estamos no caminho certo. Jesus, ele andava com os pecadores. Jesus falava com os pecadores. Jesus realizava a obra no meio deles. Mas a Bíblia diz que ele não suportava os religiosos. Por isso que ele repreendeu Éfeso. Você é muito boa nisso, boa naquilo. Mas religiosidade não dá. Eu abomino. Só iremos vencer isso tendo uma disciplina de amor e de prioridade. Amém? Tirando Jesus na Bíblia, quem foi constante em tudo o que fez? Pensa aí um pouquinho. Se você quiser responder. Alguém foi constante em todo o tempo, em toda hora? Algum personagem que você lembra e você conhece? Quem? Não. Ninguém. A inconstância, ela é inerente ao ser humano. Sempre temos os nossos altos e baixos. O relacionamento com Deus é pautado nas disciplinas espirituais. Repita comigo, diga. O relacionamento com Deus é pautado nas disciplinas espirituais. Você acha que nós queremos orar todos os dias? Você acha que queremos ler a Bíblia todos os dias? Sim ou não? Não. A carne não quer isso.
Mas se não nos disciplinarmos, colocarmos um horário todos os dias para orar, para ler a Bíblia, colocar em nossa mente que nós precisamos disso, que isso é necessário, não vai adiantar de nada. Nada vai acontecer. A falta de desejo dessas práticas fala da inconstância do nosso coração. Sabe por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos a natureza do pecado. Agora, não estamos mais presos e não somos mais escravos dessa natureza. Uma vez salvo, eu sou livre da natureza do pecado, mas não da presença dele. Só quando nossos corpos forem glorificados, aí sim seremos livres da presença do pecado. Mas enquanto isso não acontece, eu preciso esmurrar o meu corpo todos os dias. Ah, não estou sem vontade, é sem vontade mesmo. É para fazer mesmo sem querer. Isso é disciplina. Éfeso perdeu esse time. E nós temos entrado num propósito forte de oração nesses dias. Todos os dias aqui, eu não sei se todos sabem, a gente sempre fala, mas todos os dias tem oração aqui na igreja, de segunda a sábado, às 5 horas da manhã. Alguns entenderam isso. Outros estão tentando, mas tem outros que preferiram não entender, ou que acham desnecessário, ou não querem se esforçar. Meus queridos, sem disciplina, a gente não consegue. Disciplina de amor. Precisamos dessa disciplina. Éfeso buscava números. Éfeso buscava resultados e perdeu a paixão. Eles gastavam horas em ações e perderam o time do secreto. Precisamos inverter isso, gastando horas orando, jejuando, buscando, e o resultado é Ele quem traz. Precisamos sair, tirar da nossa cabeça o foco dos resultados. Estamos tão presos aos resultados, ao imediatismo. Meu irmão, ora, jejua, adora, medita na palavra. O resultado vem do Senhor no tempo do Senhor. Éfeso buscou primeiro os resultados, por isso que se perdeu. Não perca a sua paixão. John Wesley, certa vez ele disse: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Nada vale as nossas atividades, os nossos dons, se não somos um povo apaixonado por Ele, se não somos um povo disciplinados em oração, que mantém intimidade e um relacionamento com Ele. De nada vale. Você ama a Deus ou apenas trabalha para Ele? Aos nossos olhos, talvez Éfeso fosse uma igreja perfeita. Tinham boas obras, se esforçavam, eram perseverantes, mas ao invés de eles serem elogiados por Jesus, eles foram repreendidos por Jesus. Eles faziam coisas para Deus, mas abandonaram o relacionamento com Deus. Perderam o amor. Meus irmãos, não é sobre
um cargo ministerial. Não é sobre uma posição eclesiástica. É sobre uma disciplina de amor e prioridade. Você pode pregar bem, curar, cantar, fazer grandes coisas e ainda assim escutar de Jesus: eu não vos conheço. As nossas obras não chamam a atenção dele. São importantes, são, como consequência do nosso amor. Mas o inverso não. Nem todo que disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. Mas Senhor, em Teu nome fizemos tantas coisas. Em Teu nome curamos enfermos, profetizamos, fizemos até milagres. A Bíblia diz: não vos conheço. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Vocês que não têm intimidade comigo. Mais para frente, nós conhecemos o texto do joio e do trigo. A Bíblia diz que de madrugada o inimigo plantou o joio no meio do trigo. E disseram: vamos arrancar esses caras. Não. Porque como eles são muito parecidos, se a gente arrancar o joio, é capaz de também arrancar o trigo. Deixa aí, tudinho aqui. Lá no dia da grande colheita, eu irei, arrancarei o jogo e os lançarei para o fogo eterno. E eram muito parecidos, e o que diferencia é a essência, são os frutos. Mais para frente, no grande julgamento, os bodes e as ovelhas. Jesus fala para as ovelhas, diz que no grande dia do julgamento, ele vai separar um grupo do outro, e ele vai falar para as ovelhas: vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que eu preparei para vocês. E ele disse: pois toda vez eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Estive doente, preso, foste me visitar. E eles perguntaram: mas Senhor, quando nós fizemos essas coisas? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos. Fizeram a mim. E aqui os pequeninos falam dos pequeninos na fé. Daqueles que estão precisando de uma ajuda, de uma generosidade. Sabe qual é a diferença da ovelha para os bodes? Só existe uma diferença: a compaixão. Então, esses três grupos representam os religiosos. Aqueles que fazem muitas obras no nome do Senhor, mas não têm intimidade com Ele. Aqueles que não têm a essência como trigo, que não dão frutos como trigo. E aqueles que não têm compaixão. A intimidade, a essência e a compaixão são atributos de um forte candidato a reinar com Cristo na eternidade. Éfeso perdeu tudo isso. Uma igreja que foi referência em avivamento, que teve muitos frutos, um avivamento que varreu aquela cidade. Mas no meio do caminho, perderam o time, perderam a intimidade, perderam a essência, perderam a compaixão. Não foram disciplinados no amor, não priorizaram a intimidade com o Senhor. Fique de pé. Ministério do Louvor, por gentileza.
Sabe? Um religioso, ele pode fazer muita coisa, mas é de praxe. A maioria deles tem muitos problemas de caráter. Muitos não conseguem nem perdoar. Existem 3 pecados que Deus não perdoa. A Bíblia fala. Primeiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você atribuir ao diabo aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Existia um episódio que Jesus fazendo muitas obras, e os fariseus começaram a julgar, a apontar, quem é este que faz essas coisas? Que tem esse poder? Aí teve um que disse, isso é Beelzebu, ele faz isso em nome de Beelzebu. Aí Jesus disse, vocês podem blasfemar contra o Pai e contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Então esse é o primeiro pecado que Deus não perdoa. O segundo pecado que Deus não perdoa é a apostasia. Em Hebreus 6,4, diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Gente, isso é muito sério. Impossível renová-los para o arrependimento. A gente sabe que para Deus não há nada impossível, mas a apostasia trava o agir de Deus. Não tem perdão. É quando você abandona a sua fé deliberadamente. É quando você abre mão de Deus de uma forma radical. E o terceiro pecado que Deus não perdoa é não perdoar. A Bíblia diz que se você perdoa, você tem perdão, mas se você não perdoa, você não tem o perdão de Deus. À medida que perdoardes, vocês serão perdoados. Meus irmãos, infelizmente, estatisticamente, isso é um pecado que é comum na igreja de Deus. Cuidado. A falta de perdão interrompe a manifestação de Deus na tua vida. A Bíblia fala que a sua oração não sobe do teto. Isso é um síndrome de religiosidade. Isso é um síndrome de Lúcifer. Porque o maior pecado de Lúcifer foi o orgulho. E aquele que não perdoa por conta de orgulho. Cuidado. O Senhor nos chama nessa noite para uma disciplina de amor. Para priorizar a Ele. Como nós sonhamos com as reuniões de oração lotadas, mais do que as próprias reuniões de domingo, de qualquer outro dia, qualquer outra conferência. Meu irmão, oração. Irmão, se você se diz cristão e você não ora, eu sinto muito. Feche seus olhos. Não perca a sua paixão. O Senhor está me chamando essa noite para voltar ao primeiro amor. E sabe uma coisa? Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu não sei você. Se você não precisa, pode sair. Pode abrir a porta e ir embora, agora. Pai,
Obrigado pelo teu amor revelado nessa noite.